Graça, paz, amados, tudo bem? Vamos mais um tempo na presença de Deus, dar continuidade ao nosso estudo da palavra. Nós estamos lendo o livro de 1 Coríntios. Hoje queremos conversar sobre o capítulo 4 e compartilhar mais um pouco, do que diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, dou-te graças, Senhor Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Porque o Senhor tem sido, Senhor, ó Pai, o nosso sustento, a nossa alegria. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem sido, Senhor, ó Pai, o nosso socorro em tempo de angústia, bastando somente nós buscarmos a Ti. Peço que o Senhor esteja com a vida de cada um agora, Senhor Deus, abençoando cada casa, cada vida, cada coração, Senhor, para o trabalho, o sustento de cada mão, trazendo saúde, limpando a cada vida, Senhor, de todos os dardos do inimigo, sobre a mente, sobre o coração, na alma e no corpo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios capítulo 4, diz no primeiro versículo em diante: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Uma coisa que hoje o pessoal vai muito pela aparência, Mas Paulo queria ser conhecido não pela pessoa dele, Mas que ele pudesse ser considerado como servo de Cristo, aquela pessoa que realmente manifesta e leva o conhecimento da palavra do Senhor, O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então, de todos os nossos atos, Paulo sempre estava atento, a fazer a vontade de Deus. Mas ele sabia que quem ia julgar ele era o Senhor. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Nós não devemos correr para tentar ter o conhecimento daquilo que não entendemos e nem ficar ansiosos para ter algum julgar ou ter o entendimento sobre cada coisa. Espera no Senhor, porque o Senhor trará a luz, para conhecer aquilo que está oculto aos nossos olhos. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, ou que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Não deve ter diferença entre um e outro. Ninguém é melhor que ninguém, Devemos tratar todos de igual maneira. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Aqui nós temos que entender o seguinte: Paulo também tinha suas necessidades. Paulo coloca muito bem as questões que ele passava por aflições, sem ter muito e pouco. Ele necessitava das ajudas das igrejas, para que as igrejas pudessem suprir a necessidade do que ele tinha como ser humano. Então ele colocou aqui o emocional dele. Se as pessoas fossem ricas, imagina como poderiam amparar ele no ministério dele, Se ele queria, nossa, vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, já têm posses, chegaram a ser reis sem nós.
como eu gostaria que vocês realmente fossem rei, para que nós reinássemos com vocês. Ou seja, estaria suprido as necessidades dele, né, para poder continuar fazendo o evangelho. Mas Deus nem sempre traça os caminhos dessa maneira, porque mesmo Paulo tinha que ser provado a fé dele na dependência de Deus em meio ao ministério. E assim todos nós. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Ou seja, aquela pessoa que estava vendo a sua vida cristã na sua normalidade, né? Não tinha o ministério, não tinha aquela incumbência realmente de entregar, que Paulo foi chamado para sofrer por amor a Cristo. Ele tinha essa incumbência, né, de pregar o evangelho a todos os gentios por onde ele andasse. Mas aqueles lá que viviam no seu dia a dia, sim, dando testemunho, mas não a incumbência de sair de cidade em cidade, passando provações, mas sim de viver a vida cristã no local. Então, vocês são respeitados, vocês crescem, Deus abençoa a vida de vocês, vocês estão na sua normalidade, mas nós que vivemos diariamente as incumbências do evangelho, de pregar o evangelho, corremos lutas, somos açoitados, somos presos, passamos perigo de morte, nós somos tidos como fracos, porque na carne, né, eram pessoas que eram loucas, que não sabiam o que estavam falando, que a carne não conseguia interpretar as coisas do Espírito. Por isso o mundo desprezava ele. Mas as pessoas que viviam na sua normalidade viviam com uma certa razão, né? Na sua normalidade tentavam sobreviver espiritualmente, carnalmente, né? Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quem é que na sua sã consciência hoje consegue fazer isso? Na carne, né? Na carne a pessoa consegue... Alguém que amaldiçoa você consegue abençoar? Esse é um papel de um verdadeiro cristão, aquele que não vive em si mesmo, mas aquele que Cristo vive em nós. Nós temos que galgar, temos que conseguir, pela força do Espírito Santo, viver de tal forma que isso possa se manifestar em nossas vidas, né? Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a filhos amados. Paulo está trazendo a realidade do que tinha sobre os ombros dele, né? O que passava na vida dele, para que a igreja de Corinto conhecesse o que eles viviam e o que ele estava vivendo, né? Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-os que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, ao qual estará a lembrança, a maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. De uma certa forma, Paulo estava querendo fazer eles reviverem a importância de sacrifício dessa vida a favor de Jesus Cristo. Que eles pudessem se dar mais pelo amor a Cristo. Não ficar acomodados com as coisas dessa vida, mas que eles pudessem pagar o preço, né?
porque Jesus é muito melhor que essa vida. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se não fosse mais visitá-los. As pessoas falavam, Paulo passou aqui e não vai voltar mais. Então cresciam na sua carne, né? Mas irei muito em breve, se o Senhor me permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm de influência sobre as pessoas. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E isso Paulo tinha com ele. O Espírito Santo se manifestava na vida das pessoas porque ele estava empenhado em apresentar o Evangelho. O poder do Espírito não apresentava a favor de Paulo, mas se apresentava a favor daqueles que iam crer em Cristo Jesus, para mostrar quem era Paulo e o quem ele representava. Amém? Quem é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Para que eles se tocassem na situação, a vida deles. Querem uma pessoa que vai puxar a orelha deles, né? As palavras, ou com o espírito de mansidão? Nós devemos estar sempre coração pronto para receber a boa palavra, quer seja de alegria, quer seja de uma repreensão, porque Deus, na sua autoridade, ele repreende aqueles a quem ele ama. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, seja fortificado em Cristo Jesus. Que Deus dê discernimento às suas vidas e que você nunca se ampare em si mesmo, mas possamos aprender que Deus é aquele que ministra no nosso coração todas as coisas, se nós nos colocarmos como dependente dele, porque ele sim é a verdadeira vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por Jesus Cristo. Confesse isso diariamente, pense nisso diariamente, porque o Senhor deseja se manifestar através da sua vida e da minha, a cada dia mais aos que estão no mundo. Amém? Deus abençoe e seja com vocês, em nome de Jesus.